Amigas e amigos da TV Assembleia, um grande prazer estar de volta aqui a essa Casa de Leis para fazer um novo projeto. Agora, Tocantarte. É um trocadilho. É a arte do Tocantins. Neste programa, nós vamos falar de música, de teatro, de cinema, de literatura, de gastronomia e até de turismo, porque turismo também é cultura, né? Você não explora uma beleza natural e tantas que o Tocantins tem sem ter um músico tocando ali, sem ter alguma manifestação cultural. Então, esse programa vai tratar única e exclusivamente disso. E eu tenho o prazer de trazer neste programa de estreia o diretor e produtor cultural que dispensa apresentações, mas com certeza, como a TV Assembleia está em todas as regiões do estado, ele vai ficar cada vez mais conhecido, que é o meu amigo Nival Correia. Tudo bem, Nival? Opa, tudo bem, Helder? É um prazer muito grande estar aqui nesse programa, né? Que esse programa, pelo que eu estou vendo, é um misto aqui de Tocantins com arte, né? Com certeza, Tocantarte, né? Tocantarte, né? E cantar, tocando, tem tanta coisa que você Tocando, pode tirar, né? tem. E bom, esse programa, né? Eu sei que vai ser enriquecedor, né? Para a cultura do estado de Tocantins, para as pessoas que fazem arte, os fazedores de cultura, né, os quilombolas, o pessoal da culinária, do circo, das artes cênicas, músicos, enfim, todo mundo, sabe? Eu agradeço muito por estar aqui nesse momento para falar de uma coisa que eu gosto, que é arte e cultura. Nival, eu quero começar perguntando para você de onde você veio, como você descobriu o Tocantins, né? Por que você largou a sua terra natal e adotou o Tocantins como a sua casa, como seu lar? Aqui no Tocantins, na verdade, o Tocantins que me adotou, né? Porque eu vim do Maranhão, né? Meus pais vieram primeiro para cá, né? E depois eu recebi o convite para vir com eles, né? Para estar morando aqui, né? Através de uma tia minha, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu acabei enveredando por esse mundo das quadrilhas juninas, Uhum. né? Dos teatros na escola, do teatro dentro da igreja, né? E a gente foi fazendo cultura, né? Foi assim, a minha primeira vez assim que eu só fiz uma peça, foi bem curta, que foi lá no Maranhão, né? Mas depois eu caminhei por esse lado, que era um teatro mais baby, sabe assim, um teatro mais do povão, não tinha microfone, a gente não tinha nada, aqui só tinha assim as quadrilhas juninas que se apresentavam, naquele tempo era tudo ao vivo, hoje é tudo gravado, né? Mas a gente apresentava o povo gostava e o nome da gente foi crescendo cada vez mais no meio. Agora, a tua formação é geografia, é isso? Formei aí que eu fiz geografia em Porto Nacional, Uhum. né? Nesse período de 4 anos, de 2006 a 2009, abandonei um pouco a arte, né, para poder só fazer geografia em Porto Nacional. Mas você também andou enveredando pela área de saúde, não é verdade? Nossa, eu tenho um campo muito grande. Então, eu trabalhei 20 anos, mais ou menos, na área da saúde. Lá a gente formou um grupo de teatro chamado Fermento na Massa, né? No qual a gente apresentava teatro sobre saúde, envolvia médicos, o doutor Múcio Brequefeld, a finada Virgínia, né? E a gente fazia grupos, fazia teatro, né? Para a saúde, para a prevenção, para as pessoas aprenderem, né? Agora, Nival, você também, além de diretor de produtor cultural, de ator, de uma pessoa super responsável sempre pelos eventos que faz, como você acabou de citar, as quadrilhas juninas, que você está há mais de 30 anos, né, fazendo essas quadrilhas aqui. Os períodos de férias aqui no Tocantins, onde você, que tem várias bandas contratadas pela sua empresa, né? Então, além disso tudo, você é empresário, você é dono da Spatium, que nós sabemos que é a empresa, a maior captadora de recursos culturais do nosso estado. Durante a pandemia, você emplacou diversos projetos culturais para os artistas que estavam aí, a gente pode dizer mesmo, quase que passando fome. Como é que você enfrentou essa pandemia? Como é que foi? Conta a história. O que a Spatium fez para ajudar efetivamente os nossos artistas? Bem no início da pandemia mesmo, né? Todo mundo estava preocupado, né? O que ia fazer agora, porque todo mundo parado, né? E então, assim, eu até criei. Um colega meu falou assim: rapaz, o Nival criou uma coisa assim que não existia aqui. Ele é muito esperto. Ele falou: o que foi? Ele criou o cargo de diretor de live, né? Porque diretor de live e tal, ele foi propaganda, né? E tal. Eu falei: eu
live, faço direção. Aí comecei a executar essas lives. Depois, assim, quadrilha junina, fazia através de live. Festival de música, através de live. Tudo que era nesse período. A gente usou esse estilo para trabalhar. E como eu comecei a trabalhar com a questão de lives e quadrilha junina, né, nessa questão, aí eu comecei a entrar por rumo das bandas juninas. Né? Eu comecei a pegar bandas que eram de colega nosso e vender elas, né, para o estado do Tocantins, né, para as festas, que é o projeto onde eu coloco essas bandas para poder cantar, porque os músicos foram os primeiros a parar. Sim, os primeiros a parar, porque eles não cantavam, no barzinho não podia abrir para eles cantarem, né? Então a gente dava essa oportunidade para a pessoa ir apresentar lá. E criei projetos especificamente para eles. E até hoje esse pessoal está comigo, em torno mais ou menos de 26 bandas que eu represento aqui no estado do Tocantins, né, para apresentar para os municípios, né, para os sistemas que a gente tem aqui nos municípios, né? E está funcionando muito bem, viu? Então, a gente pode dizer que esse teu trabalho, através da SPAT, da tua empresa, também possibilitou que esses músicos tivessem uma continuidade na carreira deles, né? Porque durante a pandemia eram as lives e até hoje eles tocam por aí. Tanto que você, durante o período de férias, mês de julho, período de praias, você colocou músicos em todas as praias. Todas as praias, né, para eles tocarem, né, e tal. Envolvi também até quadrilhas juninas também, né, porque a quadrilha junina, assim, ela trabalha o ano todo, praticamente, assim, o ano todo, né. E aqueles jovens, a maioria dos jovens mesmo, eles não têm muitas condições, né. Então a gente fez com que, não, tem uma menina que é rainha, tá, vamos colocar ela para apresentar em cidades, ganhando seu cachê. Agora a Ana Paula mesmo, que é a rainha do Arraiá, da capital e a rainha nacional, ela vai agora para o Rio de Janeiro, né? Vai participar, vai fazer uma participação lá. Então são projetos que a gente cria assim. Não dá para a gente falar de todos os projetos, né? Porque assim, só no ano passado foram uns 46 projetos, né? Hoje eu estou também com o pessoal lá, com os parceiros que é de Goiânia, né? Levando para eles projetos para eles fazerem os projetos iguais, análogos que fizeram aqui, que para poder fazer em Goiânia também, né? Então é isso, e a gente tem um campo muito fértil assim, na cultura, principalmente agora, principalmente. Agora, então, na realidade, você está divulgando Tocantins, a cultura tocantinense, para outros estados, né? Para outros rincões. Em termos de Maranhão, de Pará, você também atua nesse estado? Eu tenho no Maranhão, tenho parceiros que são do Maranhão, que não, Divaldo, tudo bem, eu quero fazer um projeto e tal, vai ter esse edital, o que você acha? Aí eu falo, não, aqui não funciona não, mas dei um outro que pode ser que seja melhor para vocês. Aí eu dou essa assessoria, em Goiânia também, em Brasília também, né? Eu tenho toda essa equipe para poder fazer isso, sabe? Para poder tem uma equipe de projetistas, tem a Maria Clara, né? Ronaldo, né? Tem o Bruno, né? Que são pessoas que são projetistas da área de fazer projetos culturais e captar. Né? Então, é por isso que você captou tantos projetos e ajudou tantos artistas, né? Realmente, Nival Correia é um diretor e produtor cultural que a gente tem que tirar o chapéu, como a gente acabou de falar. Ele divulga a arte tocantinense não só dentro do Tocantins, e também não só no Maranhão, nem no Pará, nem em Goiás, no Brasil inteiro. Porque de repente está no mundo, né? Daqui a pouco a gente vai conversar, né? Daqui a pouco vamos conversar sobre isso. A gente volta já já. Fique aí, hein? E voltamos com Tocantarte. Hoje com o nosso convidado, Nival Correia, que é diretor e produtor cultural. No bloco anterior, nós falamos a respeito da Lei Aldir Blanc, que vigorou durante a pandemia, aqueles tempos terríveis de pandemia, onde o Nival emplacou diversos projetos para ajudar a classe artística tocantinense. Agora, Nival, por falar em Aldir Blanc, né, porque já tem a 2 que nós vamos falar também daqui a pouco, Aldir Blanc I devolveu muito dinheiro, né, para o governo federal. Por quê? Assim, naquele momento, quando saiu, primeiramente, quando saiu o edital, o regulamento da Aldir Blanc I, ela não estava, assim, juridicamente, ela não estava completa, sabe? Não houve, assim, como foi muito rápido, né?
Então, houve assim, um disparate assim, jurídico entre os estados, não dá de compreender se tinha que fazer pela 866, com nota fiscal, se era por premiação, se era... Então, assim, tinha que ter assim, toda a questão jurídica, né? Então, acabou comprometendo e muitos municípios devolveram, né? Porque não saberiam fazer a prestação de conta final, né? Entendi. Agora, o Audi Blanc, nesse agora o Audi Blanc 2, não, aí já teve uma regulamentação, né, uma conversa junto com a AGU, com o TCU, né, para que a gente não tenha esses problemas. Então, a gente compreende bem mais, tanto os gestores quanto os fazedores de cultura. Pois é, agora entre Aldir Blanc 1 e Aldir Blanc 2, que é um projeto já aprovado com 15 bilhões de reais destinados à cultura brasileira, são 3 bilhões por ano durante 5 anos. Mas antes disso tem a Lei Paulo Gustavo. E por falar na Lei Paulo Gustavo, que é para este ano ainda, de 2023, a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, fez a caravana cultural Paulo Gustavo, né, para levar a todo o estado do Tocantins as orientações para os gestores municipais, os secretários de cultura, os fazedores de cultura e a comunidade de um modo geral. E você participou também dessa questão de orientação do Estado. O que é que você achou desse projeto que a Assembleia Legislativa fez? Eu achei importantíssimo o projeto, né, que foi feito essa caravana, né, porque a gente, como artista, já estávamos preocupados, né? Pelo menos eu fiz 11 municípios, né, do interior, que são cidades pequenas, dando palestras sobre a Lei Paulo Gustavo, né? Os municípios me chamavam e eu dava essas palestras, né? Então é o seguinte, eu sozinho não conseguiria fazer isso, assim, porque era muitos municípios, só 139, né? 139. Ainda bem que entrou a caravana, né, e trabalhou com os polos, né? Ela fez uma polarização, né, junto com o Cícero Belém, com a Mary Maria, né, e teve outros que já foi com representantes do Ministério da Cultura, né. Então, isso aí foi bom porque ele acabou atingindo todo o estado do Tocantins para as pessoas compreenderem melhor sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo. Por que a preocupação, né? Aqui nós temos 46 milhões aqui para o estado do Tocantins. Destes, 16 milhões vai para os municípios, diretamente para os municípios, né? E 26 milhões 25 milhões e pouco vai para o Estado, né? Vai ser feito diretamente para o Estado, né? Então, assim, essas explicações, essas explanações, é para a pessoa compreender, né, que ela pode fazer um projeto micro para o seu município, ela pode fazer o macro que envolve o estado. Então, se ele faz um show que vai atender o seu município, depois ele pode fazer o mesmo show, ampliando, né, para outros municípios do estado do Tocantins, fazendo isso com recursos que vem para o estado do Tocantins, né? Então, você acha que foi muito boa essa iniciativa da Assembleia de orientar essas pessoas. E, com isso, você acha que vai voltar ainda muito dinheiro para o governo federal? Falta de orientação? Não, eu acho o seguinte, né? O governo do estado do Tocantins, através da Secretaria Estadual da Cultura, né, com o secretário Tião Pinheiro, né, ele já está fazendo nesse momento com edital aberto para uma OSC, né, que é um instituto, né, esse instituto ele vai capacitar gestores, ele vai capacitar as pessoas para poder conseguir fazer os seus projetos culturais, né? Então, isso aí, ele entra na questão jurídica, questão do marketing, questão dos processos, justamente para não se perder nada, sabe? Então, isso é importante, porque às vezes, né, se a gestão não tem aquele trabalho, não tem a quantidade de pessoas, se contrata pessoas experientes para poder dar essa assessoria. Isso vai ser importante. Isso é que vai fazer com que tenha menos municípios, para que atinja todos os municípios. Todos os municípios. Agora, me diz uma coisa, nós sabemos que são 3 bilhões e 850 milhões de reais o aporte para a Lei Paulo Gustavo. Por que a maioria desse dinheiro está destinada ao audiovisual? Exatamente de onde vem o recurso, né? 70% do recurso ele vem do fundo setorial do audiovisual, do fundo, né? Então, quando você assiste um filme, né? Aí a pessoa que vendeu para você aquele bilhete, ele vai pagar para a Condecine,
ele vai pagar uma parte daquele dinheiro para a Codecine, que vai para o Fundo Setorial do Audiovisual. Sim. Então, o dinheiro vem do audiovisual, a maioria do recurso, né? 30% vem do Fundo Nacional de Cultura. Então, é por isso que tem essa divisão. Como veio 70% do Fundo Setorial do Audiovisual, então tem que ser gasto no audiovisual, obrigatoriamente. Então, não pode fazer outra coisa. Igual o Dia da Saúde, né? O Dia da Saúde está ali. A lei está falando que é 30% para a saúde, então não vai poder colocar para a cultura, o Dia da Saúde, não, porque o recurso ele é dividido, ele é feito no PPA, né, ou então ele é captado. Por quê? Esse dinheiro do audiovisual, ele não é uma taxa, ele não é um imposto, ele é uma contribuição que o cinema está dando para ele mesmo. Entendeu? Digamos, os filmes que eu tenho, né, que são 2 filmes na Amazon Prime, eu tenho que pagar a Codecine. Eu vendo o filme, mas eu pago a Codecine, que vai retornar para o setor do audiovisual. Tá, agora para os fazedores de cultura, para as pessoas interessadas na lei, Paulo Gustavo, a pessoa pode ter quantos projetos? Pode entrar num edital desse, caso seja aprovado, com quantos projetos? 2, 3, 5? Olha, geralmente, assim, a gente espera sair o edital, enfim, para o edital regulamentar isso. O edital é que vai dizer, né? Tá. Porque antes disso, o que os órgãos fazem, né? Eles já fazem uma conversa entre eles para saber quantas, digamos, quantas literatas tem no estado de Tocantins, quantos artistas tem que são de áreas diferentes, das artes cênicas. Então, há uma contabilidade, né, através do Sistema Nacional de Cultura, através do Sistema Estadual de Cultura, para saber o quanto quantos dá. Não, às vezes não, tem muita gente, então só vai dar um projeto. Não, mas nós temos condições de dar 2 projetos. Então, o edital é que vai falar isso. Tá. Então, não tem assim um teto. Por exemplo, vamos dizer que eu vá fazer um documentário, né, já que a gente está falando de audiovisual, eu vou fazer um documentário sobre Palmas, capital do Tocantins. E você vai fazer um documentário sobre o Tocantins. É evidente que o seu documentário, o custo é maior do que o meu. Mas existe assim um teto, por exemplo, eu vou gastar R$100 mil no documentário. Você vai gastar 500. Isso é viável? Não, o que é que você tem que fazer, né? Você faz um projeto, geralmente eu dou curso de elaboração de projetos. Geralmente, o que eu ensino mais? Faça seu projeto. Faça num valor lá, sei lá, 50 mil, 100 mil, pode fazer. Chegou o edital, você adapta. Porque o edital vai falar o seguinte, o meu projeto é para falar sobre Palmas e tal. Meu projeto é R$50 mil que eu gasto para falar sobre Palmas, porque eu vou falar sobre Palmas, Palmas a partir das praias de Palmas, digamos que é Praia de Palmas. Aí depois dá 50 mil. Aí vai sair um projeto, vai sair lá no edital, vai falando que dele tem lá para 100 mil, para 200 mil. Aí, opa, sabe o que eu vou fazer? Eu pegar esse mesmo projeto, só vou aumentar. Então, eu vou falar só sobre praias, eu vou falar sobre turismo, sobre cultura e tal. Então, ele vai aumentar o volume do projeto dele para chegar até 200 mil. Geralmente é assim que a gente faz. Entendi. Se adapta. Não, então, assim, mas aí, então, no caso, eu posso colocar 2 projetos. No caso, assim, depende do edital, né? Se o edital falou... Tem edital que fala o seguinte, que você pode colocar só um projeto. Só isso. Se colocar 2, você é cortado. Né? E tem edital que fala isso, né? Olha, você pode colocar quanto você quiser, mas só vai ser aprovado 1. Entendi. Ou, você coloca quantos projetos quiser, mas só vai ser aprovado 2. Então, depende muito do edital. Então, não, mas isso é bom. Eu resolvi tocar nesse assunto para que o telespectador e a telespectadora fiquem bem inteirados a respeito da questão, principalmente os fazedores de cultura, né, da questão do edital. Bom, mas nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos já já. Bom, voltamos com Tocantarte, com o convidado de hoje, que é o diretor e produtor cultural Nival Correia. Nival, vamos falar um pouco sobre a sua produção cinematográfica. Em que pé está? Atualmente, né, eu estou... A Spatio Audiovisual, né, a gente tem 2 séries lá na Amazon Prime, né, quem quiser assistir, né, o Boneco de Barro e o Rei, né, que foi feito com recursos da Cine, né,
Então, são 26 episódios de 13 minutos, é para criança, né? Mas foi filmada toda aqui no estado do Tocantins, com atores do estado do Tocantins, né? Nós empregamos naquele tempo em torno de 200 pessoas, né, para poder realizar esse filme, né? Trouxemos poucas pessoas de fora, né, que a gente precisava para poder rodar o filme, né? E outra série também é a Amazon Fashion, né, que fala sobre moda dentro da Amazônia. Então, fala sobre a cadeia da moda dentro da Amazônia, né? Desde roupas que são feitas com couro de peixe, outro episódio é com capim dourado, né? Outro através de joias e gemas da Amazônia, né? Com buriti, com todos os tipos de extrativismo, né? Que é feito aqui na Amazônia e com pessoas também da Amazônia, né? Primeiro que passou num canal de moda, que foi o canal Fashion TV, um canal internacional, e agora está na Amazon Prime, né? E, assim, em desenvolvimento, né, um filme, um longa-metragem, que é o Anonymous, né, que é um fotógrafo que veio lá de Tocantinópolis, que hoje mora no mundo, né? Acompanhei ele, assim, na fotografia dele, ele tem essa fotografia muito bom, que é o Daniel Taveira. Eu tenho um outro longa-metragem, né, que fala sobre suicídio de jovens, né? Morreram muita gente de suicídio, né? E é um pouco velado, né? Essas Sim, coisas, né? Realmente. Então, assim, e tem um outro, assim, um longo que está em desenvolvimento, em roteiro ainda, para desenvolver o roteiro, né? Que é a história que não quiseram me contar. Bem interessante. Agora, você citou aí a Lei Rouanet, citou os recursos da Ancine. Mesmo com o advento da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc II, esses outros canais de cultura continuam funcionando? Sim, continua funcionando normal, né? O Ministério da Cultura, assim que entrou esse ano, anunciou, né, 1 bilhão, né, só para destinado à Lei Rouanet, né? Então, as pessoas que quiserem se cadastrar, né, ela pode cadastrar, né, na Salic Web, faz seu cadastro, coloca seu projeto, né, e vai atrás depois de passar, vai atrás das empresas, né, para poder cadastrar, porque a empresa que patrocina através de Lei Rouanet, né, ela tem até 4%, né, para ser deduzido do seu imposto de renda. Né? Isso aí é muito bom, que a empresa não está pagando, né? Ela usa imposto de renda que já ia embora, né, para poder fazer essa dedução. Pois é, isso é interessante, porque eu acho, Nival, que os empresários deviam ficar mais atentos para isso. Hoje nós já temos grandes empresas aqui no Tocantins e eles podiam fomentar a cultura também através da Lei Rouanet, não é isso? Exatamente. E a gente não só daqui, mas tem outras empresas que têm escritório aqui, né? Sim. Mas igreja de fora, em Mato Grosso, no Pará, no Maranhão, né? Que você pode buscar também. O ideal é o seguinte, olhar a potencialidade daquela empresa, o ramo daquela empresa, para o seu projeto, né? Para ver a afinidade que tem. Eu, geralmente, eu não faço, mas eu tenho colegas que fazem através de Lei Rouanet, né? Eu uso muito os editais, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, os editais da próprio Ministério da Cultura, né, pelo Fundação Palmares, né, pelo próprio MINC, né, pela própria Funarte. A Funarte lançou 11 editais agora há pouco, 11 editais nacionais. E o bom, Helder, sabe o que é? Porque esses editais da Funarte, né, são editais da diversidade. Então, é o seguinte, eles já separam, vai ser tantos para o norte, tantos para o sul, tantos para a região sudeste, né? Então, há uma separação. Então, eu não vou concorrer com um cara que é lá de São Paulo, com a grande empresa lá. Não, eu concorro somente no norte, ou somente no centro-oeste, ou somente na região Cone, que é o centro-oeste, norte, nordeste. Então, assim, facilita para a gente. Com certeza. Agora, Nival, falando sobre cultura, né? Eu lembro que, na época do saudoso e eterno governador José Luiz Siqueira Campos, a cultura era muito fomentada no Tocantins. Inclusive, ele fazia parcerias com grandes roteiristas brasileiros, diretores de cinema. Aqui foram produzidos alguns longas-metragens. E depois que passou a era Siqueira Campos, outros governadores que vieram não ligaram mais para isso. A cultura ficou totalmente na sarjeta, né? Essa é a verdade e a verdade tem que ser dita. E agora, nesse momento atual, parece que veio o boom,
as leis dessas leis federais, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, e o atual governador também está fomentando a cultura a partir do momento que ele pegou uma agência de cultura que depois virou uma secretaria em conjunto com o turismo, desmembrou e hoje é a Secretaria de Cultura. Então, eu fiz esse breve históricozinho para te perguntar qual a tua visão do cenário cultural tocantinense atual. Eu, assim que entrou o governo atual, eu fiquei até um pouco espantado, né? Mas achei, caramba, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Primeira coisa, né? O governo anunciou que aquela casa branca que tinha, ele disse assim, ó, aquela casa eu coloco à disposição da cultura, Era só que não pegamos ainda, né? A segunda coisa, que ia montar a tão sonhada que os artistas sempre sonham, a Secretaria Estadual de Cultura, não é Secretaria Estadual de Cultura, Lazer, Esporte, Juventude, não sei o que, não é aquela coisa, sabe? Quando vai ver, tá... Turismo, não sei o que, é Secretaria de Cultura, porque isso dá mais engajamento para aquele secretário que é da área de cultura, ele trabalhar mais, entendeu? E então, outra coisa, né, que atualmente, né, realmente agora nós estamos gastando, porque nós temos em torno de 14 a 16 milhões, já chegou até 18, os recursos que vão para o Fundo Estadual de Cultura. E esse recurso não era usado. Não. A classe sempre brigava por que não é usado, por que ninguém usa esse recurso, né? E agora, a gente tem aí em andamento o Cesta Cultural, né? O Cesta Cultural que é feito para os artistas apresentar lá através do fundo. A gente teve o edital Dona Miúda, que foi através do fundo. Essa OSC que vai sair para ajudar os artistas da Lei Paulo Gustavo, né, a implementar isso, né, vem através do fundo. Né? Então, assim, agora, fiquei sabendo que já foram quase 8 milhões, alguma coisa que são recursos do fundo, né, que vai estar ajudando os artistas. Então, está... Realmente, agora sim, a gente está vendo a carroça andar. O momento é muito bom, né? Agora, ainda falando de produção cinematográfica, nós temos aqui vários cineastas, né? Podemos citar aqui Marcelo Silva, André Araújo, além de você, evidentemente, Eva Pereira, que inclusive você esteve lá em Gramado, agora que a Eva estava concorrendo, né? Um filme dela, Barulho da Noite. Como é que você viu o Tocantins lá em Gramado? Você que esteve presente todos os dias. Eu só vi com muita emoção, porque eu estive presente lá e a gente tinha em torno de 100 pessoas do estado do Tocantins. É o único que, sabe, é o único representante. Foram escolhidos 6 filmes, né, lá em Gramado, né? E a Eva conseguiu captar, né, assim, quase 100 pessoas ali, ó, sabe, para poder assistir, para poder tá torcendo ali pelo filme, por ela, pelas pessoas. Então, assim, a gente só viu, além do frio, né, a gente só viu a emoção. Bom, maravilha, Nival, é uma pena que o nosso tempo é tão corrido, né? Eu queria ficar conversando com você aqui, a programação inteira da TV Assembleia, mas eu agradeço por ter vindo, né, até os nossos estúdios aqui, e estaremos sempre de portas abertas para você e para a cultura do Tocantins. Obrigado a todos que estão ouvindo e um abraço a todos. Bom, aqui eu quero agradecer, esse é o primeiro programa, e eu quero agradecer a diretora de comunicação da Assembleia Legislativa por essa iniciativa, a Vângela Nóbrega, a jornalista Vângela Nóbrega, que é diretora de comunicação e publicidade, ao diretor de comunicação, Rojas Gregório, ao diretor-geral, Iris Fran Pereira, ao superintendente da TV Assembleia, Armando Formiga, e ao nosso presidente, deputado estadual, Amélio Caires, que tem incentivado a cultura. Amélio Caires e os outros 23 deputados e deputadas estão ligados na cultura do Tocantins. E a partir desse programa, vocês vão ficar por dentro dessa realidade. Muito obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da rede Legítima.